Obrigado. Boa noite a todos, amém? Gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo de número 127, amém? Texto nessa noite para a nossa meditação. Salmo de número 127. Estarei lendo os dois primeiros versículos que serão a base para a nossa meditação nessa noite. Salmo 127. Diz assim a palavra do nosso Deus: se não for o Senhor, o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Se o Senhor é o que vigia a cidade, não é o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vamos ler de novo, irmãos. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não é o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que fala conosco, homens pecadores, através da Tua Santa Palavra. O Senhor é um Deus tão grandioso, misericordioso e bondoso, que nem mesmo ao Seu Filho único o Senhor poupou, mas antes o entregou por cada um de nós. O Teu Filho se entregou naquela cruz, foi crucificado para pagar uma dívida que não era dele, mas pagar uma dívida que era nossa. E por isso nessa noite nós somos gratos a Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus nós damos graças ao Senhor nessa noite. Tu já tem falado conosco através da Tua palavra, mas Te pedimos mais uma porção, Senhor, para o nosso alimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 127, amados, é um dos salmos de romagem, né? Os cantos de peregrinação, cantos do degrau, como muitos nomes têm, né? E esse salmo, ele fala para nós ali de uma época, amados, em que Jerusalém, ele volta do cativeiro, de 70 anos na Babilônia, e o Senhor, ele inspira então o salmista a escrever esse salmo. E quando nós olhamos para esse salmo, irmãos, nós nos deparamos também com um texto do profeta Ageu, porque como pode o Senhor dizer, né, que se não for o Senhor que o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E nós vamos ver isso, amados, para basearmos o nosso entendimento nessa noite no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 1. Acho que muitos conhecem esse texto, né? O profeta Ageu, ele profetiza ali na volta do cativeiro. E o que se dá depois daqueles 70 anos, amados, que o povo volta da Babilônia
para Jerusalém. Jerusalém está com seus muros destruídos, o templo está no chão, já não existe mais. O povo volta numa pequena minoria para a cidade, muitos ficam na Babilônia, muitos vão para o Egito. E aquele povo que volta, quando eles voltam, cada um vai tomar conta da sua própria vida, né? Cada um vai tomar conta dos seus próprios assuntos, cada um vai resolver os seus problemas, cada um olha para a sua casa que está destruída e começa a reconstrução da sua casa. E o Senhor, Deus, Ele fala através do profeta Ageu com esse povo. E no livro diz assim, a partir do primeiro verso: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo, versículo 2 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em suas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Essa é a palavra de Deus através do profeta Ageu ao povo. O povo volta, a cidade está destruída, o templo está destruído, mas o povo, então, ao invés de se preocupar com a casa de Deus, a prioridade é cada um a sua própria casa. Versículo 5: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde seus caminhos o levaram. O que o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos? Será que Deus é um Deus de prioridade? Será que o Deus é um Deus que quer prioridade da nossa parte? Quando nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, de quem é que fala o primeiro mandamento? É de nós? É do nosso próximo? O primeiro mandamento fala de Deus, irmão. O primeiro mandamento fala de Deus. Não fala de mim, nem de você, não fala de adultério, não fala de nada. O primeiro mandamento fala de Deus. E quando aquele povo volta do cativeiro, trazido pela mão de Deus, e Deus, ele olha e vê, vocês dizem que não é o tempo da reconstrução da minha casa. Então cada um corre para ver aquilo que é de interesse próprio. Aí o Senhor diz, então, olha onde o caminho de vocês levaram vocês. Aí ele vai começar a dizer para aquele povo, vocês plantam muito, vocês trabalham arduamente, plantam muito, mas recolhem pouco. Vocês comem e não se satisfazem. Os que trabalham e parece que o salário é colocado num saco furado. Isso é uma maldição de Deus a esse povo, amados? Ou isso é Deus tirando a sua mão? Ou isso é simplesmente, como o Salmo de número 127 nos diz, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que constroem. Porque muitas vezes, irmãos,
nós pensamos da seguinte forma, que Deus parece que é um Deus que não liga para nada. Deus parece que é um Deus que não liga para nossas atitudes. Parece que nós nos chamamos povo de Deus e parece que Deus ele nos deixa de lado para fazermos as coisas segundo a nossa própria diligência, e não é assim, irmãos. O povo de Deus, pegando o gancho no que o pastor falou, o povo de Deus que recebeu, não que apenas ouviu, mas aquele que recebeu a palavra de Deus, porque o pastor citou bem, ouvir e receber são coisas totalmente diferentes. Eu posso estar aqui falando para 15 pessoas e apenas 5 delas ou 2 delas estarem recebendo o que eu estou falando, e algumas apenas ouvindo. E a grande tendência de quando nós apenas ouvimos, irmãos, é que quando nós saímos do ambiente em qual nós estamos ouvindo, nós não nos lembramos nada daquilo que nós ouvimos. A diferença de ouvir e receber é essa. Porque quando você recebe algo, literalmente o que você faz? Você guarda. Quando você recebe algo, você guarda. Deus havia enviado aquele povo cativo para a Babilônia por causa da sua desobediência. Deus falou vários anos, durante vários profetas, para que aquele povo tomasse uma posição, senão eles iriam em cativo para a Babilônia. E em um determinado momento Deus fala pelo profeta, que agora já não adianta mais. Foi decretado o castigo deles, eles vão em cativo. Eles dizem, mas nós vamos fazer aliança com os povos ao redor, e não vamos. Deus falou, vai. Pode fazer aliança com quem quiser, mas vocês vão cativos. 70 anos se passaram. Aquele povo volta. Deus tira eles da Babilônia. Os povos que ainda continuaram cativos dizem, realmente vocês têm um Deus que é um Deus poderoso. Porque quem assinou o decreto foi o rei, mas quem está tirando vocês daqui é o Deus de vocês. Quando aquele povo chega na terra, quando aquele povo volta para Jerusalém, uma Jerusalém destruída, eles olham para o templo de Deus, o templo está no chão, Deus quer a reconstrução do templo, mas cada um vai cuidar dos seus próprios interesses. Cada um vai cuidar da sua própria vida. Nós temos uma grande tendência, irmãos, de as nossas prioridades estar sempre acima de qualquer uma outra prioridade. Nós temos a tendência no nosso coração humano de tudo aquilo que nos interessa é importante, e aquilo que não é nosso fica em segundo, terceiro, quarto plano. Aí o que Deus faz é falar de novo com esse povo através do profeta Ageu. E ele diz, vocês dizem que ainda não é o tempo da minha casa ser edificada, da minha casa ser reconstruída, mas no entanto vocês correm para pegar madeira para reconstruírem a casa de vocês, enquanto a minha casa está destruída. Ele vai dizer, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, as plantações são enormes, vocês preparam a terra, fazem grandes plantações, mas só que na hora de colher vocês colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Nem a roupa que vocês vestem aquecem vocês. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram.
Você vê o que Deus enfatiza 2 vezes aqui, irmãos? Veja aonde os seus caminhos estão te levando. Não é Deus que está levando. São os caminhos que eles escolheram que estão levando ele para lugares de dificuldades, irmãos. Deus fala 2 vezes: vejam para onde os seus caminhos estão te levando. Subam o monte para trazer madeira e construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. 9. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um se ocupa com a sua própria casa. Será que Deus quer ser prioridade na nossa vida, irmão? Ou será que Deus é um Deus que se contenta com o segundo lugar? 9. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o pouco que vocês trouxeram para casa, eu assoprei, eu dissipei com o meu sopro. Por quê? Porque eu não sou prioridade para vocês. Vocês são sua própria prioridade. Entendeu, irmão? Precisamos compreender, irmãos, quem é prioridade na vida do cristão. Quem são suas prioridades? Aí ele não deixa no ar. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o seu orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Amados, muitas vezes nós, cristãos do Novo Testamento, igreja neotestamentária, nós temos em nossas mentes que o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é outro Deus. E não é, irmão. Deus, ele é o mesmo. O que Deus falou lá no Êxodo 20, colocando o primeiro mandamento como ele. Quando Jesus ele fala ali no livro de Lucas, quando ele pergunta àquele jovem responde: olha, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, é Deus ser nossa prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas é Deus ser primazia, é Deus ser o primeiro. Acima de todas as coisas. Jesus, ele é tão veemente nisso que a sua palavra nos diz, quando Jesus ele fala, ele diz que aquele que amar o seu filho, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou qualquer uma outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Nós não estamos falando aqui de homens, irmãos. Nós estamos falando de Deus.
Ou Deus é nossa prioridade, ou Deus não é nossa prioridade. Ou Deus é primeiro em nossa vida, ou Ele não está nem na nossa vida. Essa é uma realidade, irmão. Se Deus ele não é primeiro na nossa vida, na verdade Ele não está nem na nossa vida. Ele não está nem na nossa vida, irmão. Olha o que Jesus coloca, irmão. Chegar para uma mãe e dizer, olha, e para um pai, aquele que amar a seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Chegar para uma esposa que ele diz que é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, e dizer, aquele que ama sua esposa ou seu marido mais do que a mim não é digno de mim. Nós temos que escolher um lado, irmão. Nós temos que escolher quem nós somos. Nós temos que nos identificar quem nós verdadeiramente somos. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos, irmãos. Ou Deus é prioridade na nossa vida, ou Deus não é prioridade na tua vida. Porque o Senhor, Ele diz que se Ele não for aquele que constrói a tua casa, não adianta aqueles que trabalham na construção, porque Ele não está no meio disso. Você entende o que é isso, irmão? Se Deus não for aquele que vigia a tua casa, tu pode contratar, irmão, o comando, a protege, para proteger a tua casa, que Deus não está nisso. Mas nós achamos que nós servimos um Deus meia boca, né? Nós achamos que nós servimos um Deus que se contenta com as migalhas. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de serviço, de servidão. Nós achamos muitas vezes que Deus é um Deus que se contenta com as nossas migalhas. Migalha de culto. Muitas vezes chegamos na presença de Deus, adentramos aonde vamos oferecer o culto a Deus e oferecemos a Deus um culto de migalhas, né? Um culto de migalhas, onde muitas vezes usurpamos de tal forma o dia do Senhor que chegamos em frangalhos no culto, derrubado, dormindo, cochilando, caindo pelas tabelas, e oferecemos a Deus um culto de migalhas. Sabe, irmãos, estava conversando com o pastor Alexandre esses dias e conversávamos sobre justamente algo que ele falou aqui nessa noite, sobre contemplação a Deus. Sobre vivermos uma vida de contemplação a Deus dentro da nossa casa. Porque não podemos, irmãos, querer viver uma vida de contemplação a Deus em 1h30 de culto. E depois disso mais nada. Porque, irmãos, nos dedicamos de uma forma tão forte à nossa vida, aos nossos interesses, aos nossos projetos, às coisas que queremos realizar. E queremos contemplar Deus em 1h30 de culto. Queremos ouvir Deus, sabe, ter intimidade com Deus em 1h30 de culto. Não podemos viver uma vida dessa forma, irmão. Não podemos viver uma vida de engano a nós mesmos. Não podemos nos enganar, irmão. Podemos até tentar nos enganar, porque a Deus não vamos conseguir enganar. Pensa na tua força, meu irmão, minha irmã. Pensa na força que você tem dedicada a teus próprios propósitos, à tua vida cotidiana, aos alvos que você tem. Não é errado ter alvo para amanhã. Não é errado ter projetos. Não é errado trabalhar. Gostaria de ler mais um texto com você nessa noite. Dá uma idazinha para o livro de Eclesiastes, irmão. Por favor, no capítulo de número 2. Eclesiastes 2.
É só ir no livro dos Salmos e voltar um pouquinho para trás, né? Eclesiastes, amém? Eclesiastes 2, 20. Se estiver em Salmos, é só voltar um pouquinho e vamos para Eclesiastes, amém? Diz assim a palavra do Senhor no verso 20. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é puro ardor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregar a quem o agrada. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Amém, irmãos? Temos tanto tempo, né? Para o trabalho. O escritor diz: cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria e conhecimento, mas terá que deixar tudo isso que possui por herança para alguém que não se esforçou por nada. É isso, né, irmãos? Talvez nós trabalhamos tanto, nos matamos, deixamos Deus de lado, não temos tempo nenhum em nossas vidas para Deus, porque precisamos ganhar dinheiro, precisamos construir, precisamos conquistar. E como o escritor ele diz, muitas vezes nem à noite a nossa mente descansa, pensando no que vamos fazer amanhã para ganhar mais dinheiro, para conquistar mais, para ter mais. E olha o que ele diz, irmãos. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo. Você vai trabalhar, dedicar a tua vida, se matar de trabalhar para conquistar. Aí amanhã você não está mais aqui. Aí tudo que você trabalhou e não teve nem mesmo tempo de ter Deus como prioridade na tua vida, aquilo vai ficar para alguém que não moveu uma palha, não bateu um prego numa barra de sabão, não fez nada. Essa pessoa que não fez nada enquanto você se matava e negligenciava Deus na tua vida, essa pessoa vai ficar com tudo que você conquistou. Amanhã vai ter outro dirigindo o carro que você se matou para comprar. Amanhã vai ter outro usufruindo da casa que você se matou para comprar, para construir. Mas você
teve isso como prioridade na tua vida. Deus não foi tua prioridade. A tua prioridade foi conquistar. A tua prioridade foi ajuntar. Tu nem dormiu de noite. Sabe, teu sono não foi nem um sono tranquilo, porque você já estava pensando no dinheiro que tem que ganhar amanhã. Que proveito tem o homem de todo esse esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a vida, toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. E mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Nesse texto, o trabalho ele está sendo criticado ou negligenciado? De forma nenhuma. O que esse texto nos fala, irmão, é da extrema dedicação a trabalhar, a juntar e conquistar. Trabalho tanto que nem mesmo à noite a mente consegue descansar, porque tem que trabalhar mais amanhã. Para todo homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Prazer, não fadiga. O homem precisa trabalhar, comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Aí ele vai dizer, e isso vi. E vi que isso também vem da onde? Da mão do Senhor. Até o prazer no trabalho. Isso vem da mão do Senhor. E quem aproveitou melhor a comida e os prazeres do que eu? Ao homem que agrada a Deus, 26. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Por que Deus fala através do profeta Ageu com aquele povo? Porque aquele povo não estava agradando a Deus, irmão. Aquele povo estava agradando a Deus? Não. Aquele povo que deixou a casa de Deus abandonada e foram correr atrás de seus próprios interesses, estavam agradando a Deus? Vamos ver o que fala aqui? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus os encarrega de ajuntar, armazenar riqueza e entregá-las a quem o agrada, Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Eu gostaria de fazer uma aplicação nessa noite, irmãos. E essa aplicação seria através de uma pergunta para todos nós que estamos nesse ambiente. Como foi a nossa semana? Como foi a nossa semana de segunda-feira passada até o dia de hoje? Talvez se eu perguntar individualmente, se fosse uma pergunta individual, cada um ia me falar sobre a sua semana. Nessa semana eu peguei muito espaço confinado lá na usina. Talvez
tenha lavado muito cabelo, que nem é o caso da Camila. Talvez um tenha consertado muita bicicleta. Talvez um tenha feito muito portão. Talvez a dona de casa tenha feito muita faxina. Talvez alguns aí tenham instalado muita lâmpada, muita tomada. Talvez sejam respostas, irmãos, que cada um dentro do seu ofício. Semana foi cansativa, pastor. Pastor Alexandre a gente conversou e falou, semana foi puxada. Cada um teria uma semana diferente aqui. As donas de casa tiveram sua semana, os irmãos trabalhadores tiveram a sua semana, cada uma diferente da outra, cada um dentro da sua função, dentro do seu trabalho. Agora, se eu perguntasse para nós, nessa noite, irmãos, como foi a nossa semana de relacionamento com Deus? Se eu perguntasse para nós aqui nessa noite, como foi a nossa semana de relacionamento com Deus, irmão? Essa resposta teria que ser mais ou menos unânime. Se eu perguntasse para nós como foi a nossa semana de relacionamento com Deus, nós precisaríamos ouvir, irmãos, essa semana eu me dediquei na leitura de livro tal das Escrituras. Irmãos, eu me dediquei à oração. Eu tirei essa semana porque eu queria orar bastante a Deus. E eu peguei um texto para meditar durante essa semana. E Deus falou comigo grandiosamente, gloriosamente. E nesse domingo de hoje eu estou aqui cheio da porção que Deus me deu durante essa semana. A nossa resposta a uma pergunta de como foi o nosso relacionamento com Deus, ela precisaria ser unânime. Ela precisaria, mais ou menos bater a resposta de um com a resposta de outro. Porque, irmãos, se nós não tivermos uma resposta para dar na noite de hoje de como foi nosso relacionamento com Deus, se você está pensando aí agora no teu momento, como foi o meu relacionamento com Deus essa semana, e você não tem uma resposta, eu queria dizer que toda a tua semana de trabalho, de fadiga, de labuta, de conquista, foi como correr atrás do vento. E correr atrás do vento, irmãos, é algo que na verdade não é nada, porque você nunca vai poder alcançá-lo. Você entende isso, irmão? A tua semana de labuta, de trabalho, de conquista, ela é uma semana grandiosamente relevante. Se a tua semana de intimidade com Deus, ela também foi uma semana relevante. Porque se Deus não for o construtor da tua casa, em vão trabalha aquele que a constrói. Irmãos, trabalhe, conquiste, ganhe dinheiro, mas se relacione com Deus, irmãos. Coloque Deus não como segundo plano. Coloque Deus na tua vida como aquele de onde parte todas as coisas. De onde parte o meu trabalho? Ele parte de Deus. De onde parte os meus planos? De onde parte as minhas conquistas? Tudo na minha vida parte de Deus. Porque então Deus, Ele estará sendo aquele que é o construtor da tua casa. Irmão, não esqueça do que o pastor Alexandre falou nessa noite. Receba a palavra de Deus, irmão. Porque
Porque se você não estiver recebendo a palavra de Deus, vai ter um momento, e eu já vi isso, que não vai ter mais sentido tu pegar teu carro, pegar tua família, colocar dentro do carro e vir para esse lugar. Não vai ter, irmão. Se você não é aquela pessoa que veio aqui para receber a palavra de Deus, receber, guardar. Quando você recebe algo de alguém, o que você faz? Você guarda. Guarde a palavra de Deus, irmão. Faça como o salmista. Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Guarde a palavra de Deus, irmãos. Coloque Deus como ponto de partida em tudo na tua vida. Prioridade. Ter Deus como prioridade, irmão, não é só vir para o culto de domingo, não. Ter Deus como prioridade é ter Deus como ponto de partida em tudo na nossa vida. No meu casamento, no meu trabalho, na criação dos meus filhos, sabe, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com meus amigos de trabalho, com meus amigos de escola, com meus amigos de faculdade. Deus é o ponto de partida, irmão, da vida do cristão. Senão não funciona, irmão. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus?